Nós recebemos hoje o professor e coordenador do curso de Rede de Computadores da Faculdade Estácio de Sá, o Douglas Machado. Douglas, como que o comércio eletrônico ele tem crescido nos últimos anos? Alexandre, o comércio eletrônico ele tem crescido cada vez mais. A título de exemplo, segundo informações do IBIT, no ano passado, o comércio eletrônico movimentou no Brasil 10 bilhões de reais. Então, é uma fatia muito grande do mercado que tem crescido cada vez mais, né? Do ano passado para este ano, o aumento foi de 21% no comércio eletrônico. Então, cada vez mais nós temos essas transações mediadas pelo computador. Temos também os dispositivos móveis, as pessoas têm comprado cada vez mais a partir dos dispositivos móveis também, e cada vez mais pessoas têm acesso à internet, né? Então, as compras via internet elas deixam de ter aquele medo, aquele tabu e vão se tornando cada vez mais naturais. Professor, nós temos todos os cursos em Juiz de Fora nessa área de informática para o jovem que está interessado nessa área? Sim, temos diferentes cursos com formação em tecnologia aqui em Juiz de Fora. Temos cursos na área de ciência da computação, sistemas de informação, sistemas para a internet, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores. Nós somos privilegiados aqui em Juiz de Fora por ter tantos cursos assim na área de tecnologia. O que eu observo é que muitos jovens têm dúvidas em relação a quais cursos vão escolher e acabam fazendo uma escolha ruim. A evasão nos cursos de TI ela é muito alta porque muitas vezes o jovem ele não vai até a faculdade conversar com o coordenador, saber sobre o curso que ele quer escolher e acaba fazendo uma escolha ruim. Mas sem dúvida nós temos muitas opções de cursos excelentes aqui em Juiz de Fora, que é um polo educacional, né? Com uma quantidade incrível de instituições de educação superior. Ô Douglas, você acabou de falar aí do levantamento, né, do comércio eletrônico. E você acha que esse tipo de compra pode superar a presencial? Sem dúvida. Existe um órgão no Brasil chamado CETIC, que é ligado ao núcleo controlador da internet do .br. E segundo o CETIC, nós temos hoje 36 milhões de consumidores. Então, 36 milhões de pessoas que compram via internet. Desses 36 milhões, 5 milhões compraram pela primeira vez esse ano. Então, é um crescimento espantoso, é um crescimento absurdo. A compra através de dispositivos móveis no ano passado não representava nem 0,3%. Agora já representa 1,3%. Então, mais de 4 vezes aumentou a compra através de celulares, smartphones, tablets, né? Então, se num primeiro momento nós tínhamos dúvidas sobre compras via internet, hoje nós não temos mais. Eu comecei a lecionar na Estácio em 2007, uma disciplina de comércio eletrônico, e era muito comum nas primeiras aulas eu perguntar quem aqui já comprou via internet. E alguns diziam que sim, e a maioria, eu não confio, eu acho que isso é muito perigoso, porque a minha tia já perdeu dinheiro, o meu pai já foi vítima de fraude. Hoje é o contrário. Hoje eu pergunto quem não comprou via internet e um ou outro tímidos levantam a mão para dizer que não confiam muito nas compras via internet. É claro que as fraudes são muitas, as legislações não conseguem acompanhar a evolução tecnológica, mas sem dúvida nós estamos dispostos a correr esse risco, né? É como o trânsito. Muitas pessoas morrem no trânsito, mas nós não vamos deixar de dirigir nossos carros, de usar o transporte coletivo por isso. Então, sem dúvida alguma, as vendas via internet vão superar as vendas presenciais em pouco tempo. E a que se deve a isso? É a facilidade? A facilidade teve uma pesquisa do CETIC também de 2011, que é a mais recente, que disse que 91% dos alunos do segundo ano da quarta série do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio, eles já utilizaram a internet alguma vez. Se a gente for pegar só a escola pública, esse número cai para 89%, mas ainda é um número muito alto. Então, essa garotada, eles não têm medo de usar a internet, enquanto nós muitas vezes temos um pouco de preocupação, procuramos saber se aquele site é confiável e tal. Essas pessoas não têm essa preocupação, elas usam realmente sem medo. Perdem dinheiro às vezes sim, mas não vão deixar de comprar por isso. Professor, mas a gente que é mais precavido, né? Normalmente é que paga a conta, porque o jovem não preocupa, porque normalmente não é ele que paga a conta. Então, eu quero segurança, como é que eu faço? Olha, existem diversas formas de fazer uma compra segura, né? O CETIC ele disponibiliza uma cartilha com dicas de segurança e algumas dicas são bem práticas. Isso porque, hoje em dia, essas fraudes elas não são mais no nível técnico.
dificilmente um grupo de hackers vai invadir uma loja e roubar os dados dos clientes de lá. Até acontece, mas é muito pouco. Hoje em dia o que eles utilizam é a engenharia social. Então você recebe um e-mail falando, olha, chegou aqui o seu boleto para negociação da sua dívida com o Serasa. E você não tem dívida com o Serasa. E as pessoas ansiosas abrem o boleto, instalam vírus no computador e aí passam a ser monitoradas por esses hackers. Então as dicas precisas. Ao receber um e-mail, verifique o remetente deste e-mail, quem que está te mandando este e-mail. Se tiver um link para clicar no e-mail, pare o cursor do mouse em cima desse link e veja se ele é o link realmente do site que você deseja navegar. Porque muitas vezes um cliente recebe um e-mail supostamente do banco, mas ao passar o mouse sobre o link, não é o link do banco. É um link de um site que está lá no Sri Lanka, que está em Singapura, e esse site é um site fraudulento. É muito fácil clonar um site. Você acha que está entrando no site da loja, acha que está entrando no site do banco e não está. Está fornecendo seus dados para que alguém utilize. Como é que a legislação está para proteger o nosso consumidor para trabalhar com esse tipo de comércio que é tão novo na nossa convivência de um modo geral, né? A lei, o que a lei, como ela nos protege? Ela está bem avançada? Como é que está? Olha, não, a legislação ela não consegue acompanhar o ritmo de avanço das tecnologias. Existem diversas tentativas, mas o problema é que muitas vezes surgem projetos importantes, surgem projetos relevantes, mas nós temos aí os nossos representantes que vão votar esses projetos, eles não compreendem a tecnologia. Então eles tentam censurar a tecnologia, tentam monitorar a tecnologia e criam projetos tecnicamente inviáveis. Então a nossa legislação hoje ela é um pouco fraca, ela não nos protege. Nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que diz que nós podemos devolver um produto que não foi comprado fisicamente, né? Se você compra um produto via catálogo, via internet, via telefone, você poderia devolvê-lo sem motivo algum. E na prática isso não acontece. Na prática isso não acontece. Nós não vemos as pessoas devolverem produtos dessa forma. Existem hoje pessoas no direito muito interessadas em tecnologia e, em comparação com outros países, o Brasil até que está bem avançado nesse ponto. Isso significa que se você faz uma compra e de alguma forma ela não te satisfaz, você não tem a quem recorrer. O órgão para se recorrer seria o PROCON, porque o Código de Defesa do Consumidor está desatualizado, garante, né? Com relação ao comércio. É verdade. Leis né? específicas para a internet, elas ainda são ainda muito não fracas. Tem, né? Muito frouxas, sim. E como é que o senhor orienta a pessoa para fazer? Porque sempre acontece, um caso ou outro a gente sempre ouve, né? É verdade. Aí eu comprei, não fiquei satisfeito, e agora, como é que eu faço? Na prática mesmo, como que eu devo proceder? Eu vejo que a solução ela está na própria internet. Então, grandes varejistas, quando você vai comprar um produto de um grande varejista, geralmente tem a opinião de quem comprou. É claro que um grande varejista ele não quer vender um produto ruim. Então, se algum fabricante coloca um produto ruim nesse varejista, o próprio varejista descobre, porque assim que você faz uma compra, geralmente você recebe um e-mail pedindo para opinar sobre o produto. Então, se você vai comprar um tablet, vai comprar um celular, um produto que for, vai lá ver a opinião de quem comprou, ver quantas estrelinhas esse produto tem, ver o que estão falando sobre esse produto, dá uma conferida no Reclame Aqui. Esse site Reclame Aqui é excelente. As pessoas insatisfeitas vão até lá reclamar. E o site Reclame Aqui traz umas estatísticas bem interessantes. Por exemplo, além do número de reclamações, ele diz se a empresa está respondendo ou não. Ele diz se a empresa está resolvendo ou não. E ele te pergunta se você voltaria a fazer compras nessa empresa. Então, problemas existem, mas será que essa empresa está resolvendo? Se for um site pequeno, sem referência nenhuma, aí fica um pouco arriscado mesmo. Agora, sites grandes, há como se precaver na própria internet através desses mecanismos. Se não conseguir a devolução, a negociação, o único caminho é a justiça? É a justiça, com certeza. Mas, muitas vezes, a internet soluciona isso mais rapidamente. Eu passei por uma situação, por exemplo, de ter um problema com um produto que eu ganhei de presente de casamento e a gente acha que na loja presencial a gente vai resolver, né? Vou chegar lá, vou chamar o gerente, vou falar alto e não resolve. Não consegui resolver o problema que eu tive no meu produto. Ao acionar o saque da empresa, eu também não fui atendido, porque já tinha passado o prazo para poder conferir se o produto foi entregue corretamente ou não. Recorri ao site Reclame Aqui. Em poucos dias eu recebi uma ligação de uma consultora dessa empresa, muito cortês, muito gentil, que disse que eu poderia levar o produto para assistência técnica, que eles iam fazer a troca para mim. Não foi devido à minha reclamação na empresa, foi por conta da minha reclamação no Reclame Aqui. Então a internet ela acaba dando uma resposta mais ágil. E existem diversos casos aí de pessoas que
fizeram um manifesto na internet, num blog, no YouTube, e aquilo dá tanta visibilidade para a empresa, dá uma publicidade tão negativa num espaço tão curto de tempo, que às vezes é mais rápido do que recorrer à própria justiça. Então, para crescer também é rápido, mas também, se você quiser reclamar, também resolve rapidinho. Resolve Existem rapidamente. outros canais, outros sites? Geralmente a empresa tem o seu próprio canal de reclamações, de contato, mas o Reclame Aqui, as mídias sociais acabam solucionando bem rapidamente também. Ok, Douglas, no próximo bloco a gente volta a falar sobre comércio eletrônico. Não saia daí. Estamos de volta com a mesa de debates pela TV Juiz de Fora. E a gente volta a falar sobre o comércio eletrônico, esse ramo que tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. Eu converso com o professor e coordenador do curso de Rede de Computadores da Faculdade Estácio de Sá, o Douglas Machado. Douglas, atualmente não só as grandes empresas, como as pequenas e médias também têm se entregado aí ao comércio eletrônico. Como que, ampliando as suas vendas na internet, essas empresas podem ganhar destaque entre as demais? Era comum no início essas pequenas empresas usarem a internet apenas como uma vitrine, para expor sua marca simplesmente para ter uma presença online. Hoje em dia é cada vez mais comum as pequenas empresas entrarem na internet também. Para algumas empresas, microempresas, não faz muito sentido ter um grande portal. Por exemplo, uma pequena lanchonete, uma pequena pizzaria, ela não tem a pretensão de vender pizzas via internet, de vender lanches via internet. E aí, para atender essa necessidade específica, vieram sites de compra coletiva. Então, sites de compra coletiva pegam profissionais liberais, pegam pequenas empresas, lanchonetes, lojinhas e mesmo sem ser necessário investir numa infraestrutura de comércio eletrônico, essas pequenas empresas, que muitas vezes o dono não entende de tecnologia, elas podem estar na internet também através dos sites de compra coletiva. Por conta disso, os sites de compra coletiva tiveram um crescimento espantoso, cresceram muito e hoje eles já estão um pouco estagnados. Estão quebrando muitos sites, muitas vezes sites amadores, mas quebra um, abre outro. Quebra um, abre outro site de compra coletiva. Até mesmo devido ao fato dessas pequenas empresas muitas vezes não terem um gestor com uma boa formação e fazerem vendas ruins, né? Você acha que está comprando lá uma lavagem para o seu carro e descobre que essa lavagem é para daqui a 2 meses. Você acha que está comprando uma limpeza de pele para fazer essa semana e descobre que só pode fazer na terça-feira, 3 horas da tarde. Então essas coisas deixaram os sites de compra coletiva com uma fama um pouquinho ruim. Alguns conseguiram sobreviver e o que aconteceu foi que pequenos sites surgiram nas cidades. Então, ao invés de um grande site de compra coletiva, nas cidades você tem pequenos sites atendendo o mercado ali local. Eu ouvi comentários de alguns empresários já de que esses sites de compra coletiva eles não dão muita lucratividade para a empresa que está negociando com eles. Isso procede, não? Procede, tanto que grandes empresas, grandes varejistas preferem fazer esse tipo de campanha no portal delas, ao invés de fazer no site de compra coletiva. A questão é a seguinte, uma pizzaria que não teria um movimento legal numa terça-feira, por exemplo, ela pode fazer uma promoção, sim, de 40 pizzas, por exemplo, ela vai ter 40 pessoas nessa sua pizzaria. De repente eu moro aqui no centro da cidade, eu não conheço uma pizzaria que tem no Bandeirantes, não conheço uma pizzaria que tem em Benfica, por exemplo, mas ao receber uma oferta de um site de compra coletiva, eu penso, que mal tem pagar tão barato para conhecer uma pizzaria nova? E eu posso me tornar cliente dessa pizzaria. Então, lucro nessa venda não vai haver, mas esses estabelecimentos têm a oportunidade de receber clientes que eles não teriam. De atrair, né? E de fidelizar também. Exatamente. Se o Na cliente verdade, gostar, é uma ele vai vitrine. voltar. Sim, uma grande vitrine. Uma grande vitrine. A não ser que a empresa também tenha produtos que ela queira terminar de vendê-los. Então, ela pode fazer, sim, uma grande promoção simplesmente para terminar de vender esses produtos. Agora, é mais comum ter ofertas de serviços, porque na área de serviço fica mais fácil tirar o lucro, porque certamente naquela venda ali é muito comum que haja prejuízo. Ela está pagando para receber esses clientes, mas é um cliente que ela não teria se ela não utilizasse esse tipo de abordagem. Professor, o senhor acha que mediante essa realidade que é comprar via internet sai muito mais barato
porque não tem toda a despesa que uma loja tem, com funcionário, com local e tudo mais. Isso, futuramente, nós não teremos mais lojas ou será só um mostruário? Como é que caminha isso? Existem muitas dúvidas, né? No início, por exemplo, quando começaram as vendas via internet, muitos acharam que os supermercados iam acabar. Para que ter um atravessador se eu posso comprar direto no fabricante? Acontece que as pessoas não vão entrar no site, por exemplo, de uma indústria alimentícia para comprar um alimento, entrar no site de uma indústria de sucos para comprar um suco, porque senão minha compra do mês eu vou ter que entrar em 30 sites para fazer essa compra. Mas o supermercado pode entrar na internet, fica mais fácil. Eu tive a oportunidade de ir em Nova York em janeiro desse ano e na região de Manhattan existe um supermercado, um único. E aí eu perguntei para o meu guia, mas por que só tem um supermercado? E ele disse, porque todos compram via internet e porque o metro quadrado em Manhattan é tão caro que não tem como bancar um grande galpão para se fazer num supermercado. Então a tendência é que no futuro as lojas se tornem consultorias. Eu quero comprar um tênis, eu vou na loja para poder experimentar o tênis, para poder ver como ele fica no meu pé, mas na hora de fazer a compra, eu faço a compra num terminal, num computador que está ali do lado. A tendência é que cada vez mais quem vende produto o venda via internet, não nas lojas Nós teríamos físicas. então grandes lojas de demonstração do produto, mas para realizar o negócio se faz via internet em função da economia que causa. Exatamente. Tecnicamente, isso já acontece em muito estabelecimento. Quando a gente vai num grande varejista, repare que o vendedor ele entra num site para registrar a sua compra. Com Então, certeza. tecnicamente, isso já está acontecendo via internet. A diferença é que ele tem que manter toda aquela infraestrutura. E muitas vezes o seu produto nem está na loja. Ele vai sair direto da fábrica para chegar na sua casa. Então, o vendedor está só te ajudando a fazer uma compra na internet. Nunca tem para pronta entrega, né? É verdade. Nunca tem. Não há como manter. É cada vez mais caro, né? A gente quer diminuir esses atravessadores. E, por outro lado, as empresas estão criando recursos muito interessantes. Sites de grandes fabricantes de tênis, por exemplo, que é um problema, né? Será que o tênis vai servir no meu pé ou não? Se você entrar no site de um grande fabricante de tênis, ele te ensina a medir o seu pé, coloca uma folha de papel, uma bacia d'água, pisa, você sabe exatamente o tênis que você vai comprar. Então, eles estão agregando cada vez mais serviços que tornam a compra via internet até mais interessante, porque esse conhecimento muitas vezes o vendedor não tem. Você quer saber o tipo de pisada que você tem para comprar o tênis certo, e a maioria dos vendedores não sabem, mas na internet, no site, você tem informação precisa. Então, isso quem está sendo beneficiado realmente é o consumidor, não é? Com certeza, não tem como esconder a Em termos informação do de consumidor. qualidade na compra, né? Nós estamos sendo beneficiados realmente com essa compra indireta. Com certeza. O consumidor ele hoje tem muito mais condições de se manter informado. Pense na área de celulares, por exemplo. É muito difícil de um vendedor conhecer todos os celulares e saber todas as características técnicas. Então, se você depender do vendedor, é claro que há exceções, mas a maioria não vai ter tanta informação. Se você vai na internet com calma, acessa o site do fabricante ou da operadora, ali você tem comparativos, tem vídeos, opiniões de outros clientes. Então, a experiência fica muito mais rica do que a presencial. Isso não acontecia no passado. Mas agora a experiência virtual acaba sendo mais rica do que a experiência presencial da compra. Ô Douglas, esse tipo de comércio está sendo mais rentável para as empresas? Sem dúvida, porque você elimina os atravessadores, não precisa manter toda aquela infraestrutura física, né? E com essa diminuição de gastos, as empresas podem investir em boas tecnologias, em serviços extras para os seus clientes. Manter toda essa infraestrutura física, para algumas empresas, acaba se tornando um luxo, né? E uma outra questão importante é que você pode ter uma empresa pequena aqui em Juiz de Fora que atende o mercado local. E aí você pensa, não preciso vender via internet, eu já tenho o meu mercado aqui. E aí uma empresa pequena, que está lá na Paraíba, que está lá no Nordeste, vira o seu concorrente, porque vende via internet. Então acaba que a gente precisa entrar mesmo. As empresas, mesmo sendo pequenas, elas podem sofrer concorrências de empresas pequenas que elas jamais teriam se não fosse pela internet. Será que isso não vai interferir no mercado de trabalho, não, professor? Certamente, porque as pessoas que dependem dessas atividades físicas vão ficando sem emprego. Então elas precisam investir em outras áreas. Afinal de contas, manter essa infraestrutura não é fácil, né? Repare quando nós vamos entregar a declaração de imposto de renda. Deixa para o último dia, o sistema não funciona, porque tem que ter uma infraestrutura muito grande ali por trás. E é por isso que nós temos tantos cursos superiores na área de tecnologia. E, por incrível que pareça, poucos alunos. As empresas precisam contratar e não tem gente com formação adequada. Não tem gente com formação em tecnologia suficiente para atender. Existe uma estimativa que até 2014 vai haver um déficit de 300 mil profissionais de TI no Brasil. Então todo mundo quer ter uma internet melhor,
Todo mundo quer ter um site de compra bacana para poder navegar, mas a gente não está pensando que não tem gente formada para atender essa nossa demanda. E aí as multinacionais acabam trazendo profissionais do Chile, da Argentina, profissionais vizinhos aqui, porque no Brasil a gente não tem gente com competência para trabalhar nessa área. Por isso que eu perguntei se nós tínhamos todos os cursos aqui, que eu ouvi esse comentário, que a gente não tem profissional para atender essa demanda. Nós temos cursos, temos vagas, temos cursos excelentes, professores excelentes aqui em Juiz de Fora, mas infelizmente muitos jovens não sabem ainda o que querem fazer e acabam correndo para os cursos mais tradicionais. Ou entram no curso de tecnologia, sentem alguma dificuldade e em pouco tempo acabam abandonando. A evasão média dos cursos de tecnologia no Brasil é de 68%. Então, 68% desiste. O jovem ainda da não área de acredita tecnologia. nessa ferramenta, será? Ele gosta de usar computador, ele gosta de usar a tecnologia, mas ele não se vê produzindo essa tecnologia. É uma pena, porque é um mercado excelente, um mercado que remunera muito bem, é muito promissor, né? Quem tem formação nessa área está se dando muito bem. Então o jovem a comodidade é melhor, né? Não quer saber como que faz, ele quer receber pronto já. Exatamente, infelizmente Ele é quer isso que brincar com o acontece. computador, por enquanto, né, professor? Quer brincar, mas não quer trabalhar. Não quer trabalhar com o computador. E Douglas, a gente tem um fenômeno aí das redes sociais, né? Como que as redes sociais estão agindo também com o comércio eletrônico? Existem aplicativos hoje em dia, redes sociais, que são, né, shoppings, basicamente, de compra. Como que funciona isso? Todo mundo quer se relacionar, né? A gente quer saber a opinião do outro, quer saber o que o outro está fazendo. O Facebook hoje tem mais de 1 bilhão de usuários. Então é uma quantidade absurda de pessoas. Isso virou uma grande plataforma. Depois que eu vi que um banco criou um aplicativo para o Facebook, eu pensei, agora ninguém mais tem por que não entrar. Porque se o banco te deixa fazer movimentação financeira dentro do Facebook, por que a sua loja não pode estar lá, né? Então, cada vez mais as pessoas vão querer comprar de forma social. Você está ali na sua mídia social, que hoje é o Facebook, mas amanhã pode não ser. Nós temos aí Instagram, temos Google+, temos uma série de outras mídias sociais. Mas a questão é você estar na mídia social, ver o que seus amigos estão comprando, o que eles estão falando e comprar ali, ao invés de entrar no site do varejista, no site do produtor para fazer esta compra. Existe uma estimativa da Cisco, que é a maior empresa de infraestrutura de redes do mundo. Ela diz que cada vez mais as compras serão feitas através de aplicações sociais e cada vez menos através do site dos próprios varejistas. É claro que para o empresário isso é muito perigoso, né? Porque se você depende do Facebook para fazer as suas compras, para receber o faturamento da sua empresa, e o Facebook muda as regras, você é obrigado a seguir as regras do Facebook. Tem uma fabricante de games, por exemplo, que se chama Zynga, que tem um faturamento espantoso da casa de 300 milhões de reais ao ano. Ela dependia do Facebook para os seus jogos. Então, a partir do momento que o Facebook deixou de crescer, o faturamento dela deixou de crescer junto. Se você quer fazer conteúdo, por exemplo, para a Apple, 30% do faturamento é dela. Então, é um risco, mas é um risco que nós precisamos correr. Afinal de contas, se você não está na mídia social, você não tem presença online. E eu particularmente desconfio. Se eu procuro alguém, se eu procuro uma empresa no Facebook e ela não existe, será que essa empresa é real mesmo? Por que ela não está no Facebook? Causa um certo espanto, causa um pouco de dúvida, né? E eles colocaram recentemente nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos, o nosso Facebook ainda não tem. Mas o próprio usuário ele pode colocar uma lista de presentes do aniversário dele para que os amigos comprem aquilo. Então você vê como já está... O comércio eletrônico já está entranhado ali nas redes sociais, né? É verdade. O apelo é muito maior, né? Joia, obrigado, Douglas. No próximo bloco a gente vai falar sobre o mercado de cosméticos. Não saia daí.